Olá, caros alunos. No último vídeo, nós falávamos sobre o iluminismo. Hoje nós vamos falar sobre uma das defesas do iluminismo, que é o iliberalismo. O liberalismo ele vai se desenvolver principalmente na França, mas foi lá na Inglaterra que ele vai ter sua origem, a partir do filósofo John Locke. Nós vimos que o Thomas Hobbes, ele defendia o direito divino dos reis. Inclusive, ele defendia o absolutismo, né? E John Locke ele vai se opor a esse tipo de defesa. Para ele, os homens em estado de natureza, eles são livres, iguais, independentes, e eles podem dispor de seu corpo para o que desejarem, desde que isso não prejudique as outras pessoas. Essa seria a lei da natureza, segundo John Locke. E ele vai dizer, olha, quem vai transgredir essa lei merece uma punição. Só que essa punição, ela pode ser desproporcional quando a pessoa vai exercê-la. Imagine, né? Quando a pessoa ela acaba sendo parcial, né? Ela vai fazer um julgamento injusto quando ela está querendo olhar seu interesse. Por isso, os seres humanos decidem renunciar à sua liberdade natural por meio de um pacto, entregando a um corpo político, ou seja, o governo, o seu direito de executar a lei natural para que ele garanta a segurança, o conforto e a paz na comunidade. Então, para cumprir esses objetivos, o corpo político, segundo John Locke, deveria ser dividido entre legislativo, que seria aquele que faz as leis, então teria uma hierarquia, ele seria o principal, e a ele se subordinariam o executivo, que aplica as leis, e o federativo, que cuida das relações com as outras comunidades. E o que legitima o poder político? Segundo Locke, seria a adesão a um pacto feita pela maioria. Quando não há o consentimento da maioria, então não há uma lei legítima, e sim uma arbitrariedade, que é o que ocorre nos governos despóticos. Outra concepção importante do liberalismo de John Locke é a de que a propriedade privada seria ali o resultado do trabalho, ou seja, algo que resulta do trabalho de cada ser humano sobre a natureza, e que por isso se incorpora ao seu corpo. Por isso, qualquer atentado à propriedade privada é uma transgressão à lei natural e deve ser reprimido e castigado pelo corpo político. Então veja bem, ele está incluindo então a propriedade privada entre os direitos naturais, né? Antes a gente não tinha. Então John Locke, a partir dessa visão liberalista, ele vai dizer, olha, a propriedade privada também faz parte de um direito natural. Locke ele também defendeu a tolerância religiosa em sua carta acerca da tolerância. Para ele, a intolerância resultava de uma confusão entre a autoridade política e a autoridade religiosa, ou seja, entre a comunidade e a igreja. Além disso, as limitações do entendimento humano, elas não permitem decidir racionalmente sobre as questões religiosas. Eu costumo falar, olha, gente, a nossa razão é limitada. Então, mesmo que a gente traga à tona um conceito sobre o divino, sobre as questões religiosas, elas são inacessíveis ao intelecto humano. Agora, com relação a essa questão da intolerância, ou seja, ou melhor dizendo, sobre a tolerância religiosa, o nome mais destacado que a gente vai ter é Voltaire. Na verdade, Voltaire é um pseudônimo para o filósofo François-Marie Arouet. Ele era um agitador, panfletário, satirista feroz, fazia sátira de várias pessoas, vários políticos importantes. Ele sabia que educar apenas não bastava para promover o progresso e a felicidade geral. Para ele, sem liberdade, que seria um direito fundamental de todos os seres humanos, não haveria o fim da prepotência dos poderosos e das injustiças sociais. Dizem que ele, para reafirmar essa ideia da liberdade de expressão, ele vai dizer, olha, posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Provavelmente ele não disse exatamente isso, mas essa frase explica um pouquinho a forma como Voltaire enxergava a liberdade de expressão, enxergava o direito à fala, né? Lógico que hoje em dia essa palavra liberdade de expressão está sendo deturpada, né? Uma coisa é ter liberdade de expressão, outra coisa é usar dessa liberdade para atingir negativamente as outras pessoas através de discurso de ódio, por exemplo, né? Voltaire ele foi o principal propagandista dos ideais libertários do iluminismo. Ele escreveu com humor e inteligência contra a religião, a metafísica, a superstição, os fanatismos e os preconceitos. E Voltaire, ele não via também utilidade nas discussões sobre a essência de Deus, assim como John Locke, né? Ele vai dizer, olha, uma pessoa ela vai ser mais justa, vai ser melhor marido, melhor pai, melhor patrão, melhor cidadão, porque sabe sobre a essência de Deus. Então, isso que importa aqui na prática, né?
e acabou que, devido às suas ideias, né, ele foi exilado 2 anos na Inglaterra e tornou-se também um dos principais defensores do liberalismo político e da tolerância religiosa, que foram propostos por Locke. E para finalizar, a gente também vai falar um pouquinho agora, rapidamente, sobre o Charles-Louis de Secondat, o famoso Barão de Montesquieu. Famoso por causa de quê? Por causa da separação dos três poderes que a gente falava, né? Ele foi um dos principais teóricos do liberalismo político. Ele buscou analisar o ser humano em sociedade. Montesquieu, ele dizia que não apenas o corpo político e as leis governam os seres humanos, mas muitas outras coisas. Por exemplo, o clima, a religião, os costumes, os exemplos das coisas passadas. Para ele, juntos, estes outros fatores formam o espírito geral de uma sociedade. Numa república, por exemplo, a educação, ela busca formar cidadãos virtuosos. Já no despotismo, ela procura introduzir o medo no coração das pessoas por intermédio da religião. Então veja aí, olha, de novo, a religião sendo utilizada para fins não benéficos para a sociedade, né? Então Montesquieu, ele vai definir a liberdade como o direito de fazer tudo o que as leis permitem. E ele dedicou-se à tarefa de verificar em que condições esse direito seria mais amplo possível. Propôs, então, a divisão clássica do Estado, que a gente conhece hoje, né? Legislativo, executivo e judiciário. Nessa divisão, cada poder deve agir independentemente, mas ao mesmo tempo em articulação com os demais poderes, de modo que eles se limitem mutuamente. Vejam lá, olha, em John Locke a gente já começa uma certa divisão, só que existe uma hierarquia. Lembra-se, aquele que faz as leis, né, o poder legislativo, ele seria um poder superior, né, aos demais. Agora aqui não, aqui nós temos três poderes que estão ali com a mesma posição. Por quê? Porque, segundo Montesquieu, só esse equilíbrio de forças impediria as arbitrariedades e propiciaria o máximo de liberdade a cada indivíduo. Hoje a gente vê muito essa discussão, né, quando se fala aí no Supremo Tribunal Federal, que seria o poder judiciário, quando a gente fala lá o poder executivo, por exemplo, o presidente, os governadores, os prefeitos. Quando a gente fala do poder legislativo no Brasil, a gente está falando de quem? Lá no Congresso Nacional, a gente está falando a nível federal dos deputados federais e do Senado Federal, né? São as duas casas do Congresso. No caso do Estado, a Assembleia Legislativa. E no caso do município, a Câmara de Vereadores. Então, basicamente, essa divisão dos poderes já está sendo introduzida na sociedade, no Brasil como um todo, a gente aplica essa divisão dos poderes. Então, gente, em relação a esse liberalismo político, ao iluminismo, a influência que teve sobre nossa história, eu espero que tenha sido claro, que tenha dado uma pincelada sobre esse assunto. Lógico que a gente poderia aprofundar um pouco mais, caso seja necessário. Até o próximo vídeo.